Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você está bem? Não estamos bem, né? Você está bem? Não. Ele tem nos feito grandes coisas, Cauane. Grandes coisas. E nós podemos dizer, como diziam o povo de Deus, quando o Senhor mudou nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. E Ele tem feito isso, aleluia, aleluia. Mas hoje nós estamos mandando muita coisa para lá, né? Aleluia. Tem dias que tá fáceis, mas tem dias que são difíceis, não? Eu falei para você vir pregar de novo. Aleluia. Quero dividir com você rapidamente o que Ele coloca no nosso coração. Minha jovem abençoada, o meu coração dizia aquilo, mas foi mudado. Vamos para 1 Coríntios 6, 19. Que instrução maravilhosa. Eu vim com algo, mas eu creio certamente que era meu. E quando nós entramos nessas portas, Ele já estava aqui, tomando conta do culto. Aleluia, o culto é dele, né? Então vamos no que Ele quer. 1 Coríntios 6, 19. Aleluia. Enquanto os demais vão encontrando, vamos em frente. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Aleluia. Sente-se. Sente-se. Glória a Deus. Cadê o pessoal do evangelismo? Não vieram? Vieram! Mas eu achei que vocês não iam nem vir, gente. Foi poderoso, não foi? Aleluia. Aleluia. Oramos com bêbados. Eu acho que na nossa equipe parece que a unção foi para isso, para libertar do álcool. Na outra equipe do Adriano, por exemplo, foi para curarem as pessoas. E nós fomos para esses cantos aí dessa cidade, desses bairros, né? E Deus estava lá. Deus só foi porque você foi. Aleluia. Você foi, então Deus foi. Graças a Deus por isso. E certamente Deus colherá grande colheita dessas almas. Grande colheita dessas almas. Nós entramos nas casas, nós trilhamos as ruas deles, trilhamos os becos. Aleluia. Trilhamos as casas bonitas, as casas feias. Nós trilhamos os bairros, né? Bares. Isso que eu não entendi muito. Teve um grupo que foram em 4 bares. E foram os últimos que chegaram aqui. Outros, como a equipe do Adrianinho, do Mateus, foram pro beco e nunca vinham. Nós tivemos que ver se precisava de resgate. Mas nós fomos. Você foi. E tudo aquilo que nós lemos aqui antes de sair, aconteceu. Jesus mandou que fossem de 2 em 2, pregassem o evangelho, não ficassem preocupados com nada, e que iria acontecer os milagres. Nós cremos nessa palavra. Por isso fomos, né? Fomos até esses lugares. Todos esses lugares. Nós estamos dizendo assim que Deus, Ele abençoou essa terra, porque chegou você aqui. Aleluia. Você chegou aqui, né? Nós estamos plantados como igreja, estrutura aqui. Então você vai ser uma bênção aqui, né? Vai ser bênção em todos os lugares. Mas em questão de bairro que eu estou falando agora, né? Deus está te usando. Aí chegaram uns famintos devoradores, né?
Tinha uma equipe na cozinha, já com sanduíche, bolo, Karen, nega maluca, bolo de fubá, sei lá que bolo que era, aquele de cenoura. E houve um mover completo. Glória a Deus. E agora o Espírito Santo diz para nós uma instrução para a sua vida. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos? Vocês não pertencem a si mesmos. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Aleluia! Você já foi batizado? Uma das principais evidências, se você foi batizado no Espírito Santo, é que depois de um certo tempo, ou na hora, você passou a falar em línguas. Essa é uma das evidências. A outra, você manifesta os dons, você já operou num dom. O Espírito Santo manifesta na tua vida e você passa a operar por um dom. Isso é outro sinal. E tem tantos outros, mas não é esse o alvo, não é esse a mensagem principal. A mensagem principal é a pergunta que ele está fazendo para a igreja de Corinto e ele está fazendo para nós hoje. Ele perguntou isso, mandou perguntar isso para você. Vocês sabem que são templo do Espírito? Me ajude a pregar. Olhe para alguém mesmo cansado do evangelismo, da barriga cheia, e pergunte: você sabe que você é um templo, ou santuário, né? Um templo do Espírito? O que foi que ele respondeu para você? Sim. Vocês sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? É isso? Que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Deus deu o Espírito para você, aleluia. E você já sabe que quando o Espírito veio sobre a tua vida, isso é o sinal de que você pertence a Ele. E é tanto sinal que a Bíblia diz que que o Espírito Santo veio e selou você. Essa é a garantia que Deus tem em você, que você é de Deus. Mas Ele está perguntando: você sabia que você é templo do Espírito? Dê uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, dê uma medida nela assim da cabeça aos pés, se você pode. E olhe, é isso aí, esse corpo é santuário. É um templo, aleluia, certo? Vocês são um santuário. Eu não quero me dedicar aqui num entendimento um pouco mais profundo do corpo espiritual, eu vou deixar isso para depois. Vamos ficar na simplicidade hoje. Mas eu queria dizer para você dessa pergunta que Deus está fazendo. Você pergunte para eles se eles sabem, se eles lembram que eles são santuário, que eles são templo. Muito bem. Essa igreja aqui é um templo ou um santuário. Muito bem. Quais são as coisas que se fazem dentro de um templo? Vamos, me ajudem, hoje é interativo. Interativo até porque mudou, estava tudo certinho. Eu ia falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre Josué, e estava tudo certo. E é uma pregação poderosa, mas não é para hoje. Eu estou querendo ir lá, mas não é para hoje. Mas então me ajude agora, porque agora fica difícil quando ele entra e mexe. Mas você está dizendo: nós queremos te ouvir, nós queremos o Senhor, nós queremos tudo, então ele vem. O que faz dentro do templo? Vocês falaram a primeira coisa o quê? Orar. Ora, adora, misturou tudo. Oração se faz no templo? Faz no templo. Adoração pratica-se no templo? Sim. O que mais? Oração, adoração, palavra. Ouve a palavra, prega a palavra. O que mais? Que faz dentro do templo? Ora pelos enfermos, ou seja, cura os enfermos. Ou seja, melhorando essa palavra, manifesta um dom, por exemplo, dons de curar. Libertação acontece no templo? Já viu isso acontecer num templo, num lugar? Já viu isso acontecer aqui? Ah, pastor, não sei o que é um templo. Você está dentro de um templo. O que acontece aqui, dentro desse templo? Além mais, que mais? Manifestação. Manifestação do que? Só me ajude. Ah, poder. E dos cães. Também os cães se manifestam. Diga-se de passagem, falando em cães, nessa tarde
Eu falei que vocês tinham que cuidar com os cães, que os cães se manifestam quando você está pregando o evangelho na rua. E não sei se os jovens acreditaram ou não, mas uma das nossas jovens, quando saía de uma casa, quando ela foi sair da casa, ela estava tranquila, tinha feito a obra, e ela foi sair lá no portão já, veio um cão e nhaque no calcanhar dela. A senhora dona do cão, esse é o cão cachorro que eu estou falando, gente. Não era o capeta, que se fosse o capeta era mais fácil. A senhora veio e dizia lá para o cachorrinho: Diego, passa Diego, larga dela Diego. Os cães se manifestam também dentro do templo. Então o templo é um lugar de manifestação de demônios, mas é também lugar de manifestação do, que você falou? Do poder, como Deus está manifestando, como o poder dele está aqui hoje, isso é certeza. O que mais? O que acontece? Unção, o poder de Deus, ele é manifesto num culto, é manifesto num templo, não? Tem dia que parece que essas cadeiras vão voar, e um dia elas vão voar. Não vão voar? Aleluia, vão voar. O que mais acontece no templo que eu escutei aí? Resposta de oração, você tem aonde? No templo tem resposta de oração. No templo tem resposta do pedido. No templo tem os anjos chegando. Já contei mais uma. No templo tem os anjos chegando, trazendo resposta, curando, tocando nas pessoas. Sim, tem. O que mais que tem no templo? No santuário. Santidade tem no templo, no santuário de Deus. Pessoas que chegam de uma forma, mudam suas vidas completamente. Como por exemplo, pessoas que, sei lá, são profanas, são imundas. De repente você olha a pessoa e diz: mas não é que esse cara mudou? Que essa coroa mudou? Quer dizer, que essa jovem mudou? E essa pessoa muda completamente de vida, porque ela teve um encontro. Conheço um jovem, ele vai estar daqui uns dias pregando aqui para vocês, em nome de Jesus. E ele foi num culto CVV há muitos anos atrás. Ele disse que ele foi lá na frente receber a palavra de Deus, foi tão forte, impactou ele. Ele correu para frente e veio como que uma cachoeira, ele fala assim. E ele foi lavado, transformado por Jesus, e até hoje continua transformado pelo poder de Deus. Aleluia, ele está ali, ele vai vir pregar outro dia para você. Vai em nome de Jesus. O que mais que acontece no templo, no santuário, no altar? O que acontece aqui? Como? Eu estava esperando essa, mas jamais esperava que vinha dali, daquele lado. É claro, nesse lugar nós temos a comunhão. Lembrando que comunhão significa troca, né? A comunhão entre nós e Deus, a comunhão entre nós e Jesus, a comunhão entre as pessoas e o Espírito Santo, e a comunhão entre os irmãos. Hoje não é o culto da comunhão, hein? Vai ter aí? Vai ter mais comida, meu Deus. Aleluia. Falando em comida, no templo também é um lugar onde se alimenta as pessoas, não é verdade? Mata a fome. Colocaram hoje no panfleto que no templo, onde estão os crentes, é o lugar onde se mata a sede. Aleluia. O que mais tem no templo? Serviço? Descanso. Sim. As pessoas chegam completamente atribuladas, cansadas, desanimadas, cansadas da religião, cansadas da vida. Tem gente que chega aqui querendo se matar. Você acredita nisso? Tem jovens que chegam assim, que tentaram uma vez, tentaram duas vezes contra suas vidas, estão cansados da vida que levam. Então no templo é um lugar onde eles encontram Deus, encontram o poder de Deus, e elas encontram um descanso para suas almas, para suas vidas. O que mais? Perdão lá no templo? Quem que está falando? Denota. Não, mas acho que não é escola hoje. No templo há perdão? Sim, é no templo que você escuta uma palavra. É no templo que você entende. É no santuário que você entende que Deus, pelo seu grandioso poder, pelo seu grandioso amor, Ele perdoou você de toda a sua dívida. O que mais há no templo? Milagres acontecem no templo? Muitos milagres acontecem no templo. Eu recebi muitos milagres. Alguém já recebeu um milagre? Milagre é aquilo que você recebeu que é diferente de cura.
Milagre, por exemplo, eu vou receber mais um agora, futuramente. É quando você vê uma pessoa que não tem mais cabelo, pilou ora, põe as mãos sobre alguém assim, e de repente o cabelo nasce. Milagre é algo que vai contra a explicação da natureza e da ciência. Milagre é um osso ser refeito, ou ser recolocado quando a pessoa não tem mais. Milagre é uma mulher que não tinha mais útero e agora me aparece grávida no meio da população dos crentes. Como? Ela foi no templo, alguém orou com ela e um milagre aconteceu. Aleluia, aleluia. O que mais tem no templo? Muita coisa mais tem no templo. Mas eu acho que para você entender, isso já é o suficiente. E é disso que ele está falando. Ele está falando exatamente de você. Não é do templo geográfico, dessa construção aqui, que é um templo, um local geográfico de adoração, de todas essas coisas que vocês falaram. Mas ele está falando, que você está perguntando para nós: vocês sabem ou vocês esqueceram que vocês são esse lugar? Vocês são esse lugar. Qual lugar? Esse lugar, ele está dizendo, não esqueçam. Vocês esqueceram que os corpos de vocês são santuário. Eu que construí vocês, eu que formei vocês, eu que chamei vocês. Olhe bem para essa pessoa que está do seu lado e olhe da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e diga assim: tudo isso aí foi Deus quem fez. Aleluia. Tudo isso aí, gente, foi Deus quem fez. Deus construiu você. Gente, não existe ninguém mais parecido com a Débora do que ela mesma. Já notou isso? Gente, se você chamar a Débora de Tati, tem cara de Tati? Não combina. Tem gente com cara de Karen, mais do que a Karen? Não combina. Não combina, gente, não é verdade? Por quê? Porque você, cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós foi uma construção, uma edificação que Deus construiu. O Espírito Santo veio morar naquele lugar, veio habitar nesse lugar aí e transformou você num lugar do quê? De adoração. Nós estamos esquecendo, talvez por isso ele está trazendo essa palavra hoje, quem você é. Você esqueceu, e por isso ele está fazendo a pergunta: vocês esqueceram? Vocês não sabem? Na minha diz: vocês não sabem que vocês são santuário, templo do Espírito Santo que Deus deu? Esse é você. Você é um lugar da adoração. Você é um lugar de adoração. Você é um lugar que Deus transformou num lugar de resposta para alguém. Você é uma pessoa que Deus transformou numa pessoa de louvor, para louvor. Então toda vez que o Espírito Santo de Deus quer manifestar algo para Deus, quer fazer algo para Deus, o que ele faz? Ele vai até o seu templo e começa a adorar a Deus, e começa a curar, e começa a se movimentar num culto. O templo é um lugar de culto. É no templo que nós cultuamos a Deus, reverenciamos, que nós nos alegramos. No templo é um lugar onde se oferta. No templo é um lugar onde se profetiza. No templo é o lugar onde as coisas de Deus acontecem. Porque o Espírito Santo de Deus, que foi dado a cada um de nós para morar em você, Ele só sabe fazer essas coisas. Perceba que nós usamos o templo, o nosso corpo, para muitas outras coisas. Mas na realidade, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você é um lugar onde Deus, ou que Deus construiu você para determinados fins específicos. Perceba que na igreja, no templo aqui, não é lugar de fazer outras coisas com frequência. Perceba que aqui é o lugar de fazer, por exemplo, aqui é o lugar de nós praticarmos esporte. Não, não é próprio, não combina, porque não foi projetado, não foi feito para isso. Isso aconteceria se fosse um ginásio, como por exemplo ali que a gente está, daqui consegue ver. Você é um lugar preparado, construído para as coisas de
Deus. E é por isso que muitos de nós, muitos de vocês, às vezes queremos conduzir o nosso corpo a outras direções e acabamos sofrendo tristezas, angústias, doenças, enfermidades. Mas isso acontece por quê? Porque você está está tentando trocar isso, está tentando trocar, substituir o propósito pelo qual Deus criou você. Quando Deus quer uma adoração, sabe o que Deus faz? Ele começa a visitar. Vamos ver como é que está o templo dela. E ele desce e começa a ver se há adoração ali. E às vezes ela não entende. O natural dela não entende. E ela começa a sentir uma vontade de se prostrar, uma vontade de orar. E ela diz: eu preciso adorar a Deus. Eu tenho vontade, eu quero ir lá. Às vezes Deus quer conversar com você. E você começa a ter uma vontade tremenda de orar. Ai, estou com uma vontade de orar. Ai, eu quero ir. Ai, eu preciso, eu quero ir. É você mesmo? Não. Deus está a fim de conversar. E Ele começa a colocar no teu coração aquela vontade de você fazer uma vigília, aquela vontade de você levantar à noite, aquela vontade de você ir para a igreja, aquela vontade de você fazer alguma coisa e ir para a oração. Essa vontade, do ponto de vista humano, ela nunca aconteceria, porque você, como pessoa, não gosta de orar. O nosso homem natural não gosta de orar. Mas o homem espiritual que Deus construiu dentro de você, essa pessoa que o Espírito Santo se relaciona dentro de você, essa é você, esse é você, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, é a mulher que ora. A mulher que ora é uma mulher de Deus. A jovem que ora, ela às vezes tem vontade. Já viu que às vezes você tem vontade de orar e começa a vir aquela vontade de dizer: ai, mas eu estou tão cansado. Ai, mas amanhã tem prova. Ai, mas amanhã ainda tenho que trabalhar novamente, acordar cedo novamente. Mas alguém está dizendo: vai orar, vai orar, vai orar. Por que está acontecendo isso? Porque Deus desceu naquele santuário, como Ele desceu hoje aqui, está aqui, e Ele ficou com vontade de ouvir o que você falava, o que nós falava, e nós falamos muita coisa, como eu disse para Ele ali. Nós falamos aleluia, receba o nosso aleluia então, Jesus. E nós falamos glória, receba glória, nós demos palma, Ele recebeu, nós demos louvores, nós demos profecias. Eu vi aqui gente profetizando, eu vi lá gente profetizando. Deus me conduziu a profetizar ali, na vida de um menino, de um jovem, e eu vi outros, enfim, o que eu pude ver com os meus olhos naturais. Por quê? Porque esse é Deus que chegou na tua vida. É Deus que chegou para receber. Às vezes Ele chega para receber uma adoração. E aonde Ele vai? Ao templo que Ele construiu. E esse é você. Deus tem grandes expectativas em você, no sentido, entenderam, né? Porque Ele construiu você para esse fim. É a mesma coisa que um fabricante de um grande veículo possante, né, de forças, de conforto, de todas as coisas, de segurança. Quem projetou ele sabendo que ele tem aquela capacidade de velocidade, de segurança, de conforto, de tudo mais. E Deus olha para você e diz: eu preciso ir ao templo do Lucas. Então Ele vem e começa a construir ali. Ele vem e começa a trazer resposta ali. Porque esse templo, esse lugar é um lugar onde tem que haver resposta. Ele vem e começa a falar para você que você precisa perdoar, como alguém citou aí, que o templo é um lugar de perdão. E Ele diz: você precisa estabelecer o perdão naquele lugar. E isso acontece no templo. E perceba como Deus é poderoso e maravilhoso. Ele construiu você de uma forma espetacular, de um projeto espetacular, porque você não é um templo estático. Porque tudo isso que nós falamos acontece aqui, mas você vive aqui? Não. Talvez alguns vêm 2, 3 vezes por semana, outros 4. Tem outros que quase vivem aqui, né? Mas mesmo assim a gente não mora, quase mora. Porque você não fica aqui todo o tempo. Então o que Deus fez? Ele construiu um templo individual. E aonde estiver, em qualquer parte desse mundo, Ele pode chegar ali e receber adoração. Ele pode chegar ali e manifestar a santidade. Ele pode chegar lá e trazer uma profecia. Ele pode chegar lá e estabelecer um louvor. Ele pode chegar lá e estabelecer uma conversa espetacular com você. Porque você é um templo, um santuário do Espírito Santo. Ele preparou você para as coisas espirituais.
Olha quem que Ele pôs para morar em você: o Espírito Santo. Então todas as coisas que acontecem ao teu redor são ou deveriam ser espirituais. Não tem um texto que fala: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão? Tem. Por quê? Por que será que esse texto está ali? Porque não combina no templo do Senhor, no nosso meio, que as pessoas vivessem assim. Então Ele disse: não saia do teu templo, não saia de você palavras assim. O que mais Ele disse? E é por isso que às vezes você está lá lutando, né, querendo ir para lá, e o Espírito está puxando para cá, querendo ir para lá, e o Espírito está puxando para cá. Gálatas diz que essa é duas forças que existem, que fica uma puxando para lá, e uma puxando para cá. As forças da carne puxam para lá, a força do Espírito puxa para cá. Você é santuário do Espírito Santo. Toda vez que Deus quer trazer uma resposta, Ele vem até o templo e entrega ali a resposta. Nunca se perca mais. Você é um santuário de Deus. Você pode falar no templo e Deus responde no templo. Você pode se manifestar no templo. Vocês falaram que o templo é um lugar onde há manifestações de demônios. Olhe bem para essa pessoa que está do seu lado. Põe a mão na cabeça dela e expulse agora. Manifestou? Aqui já orem aqui e já diga: sai de A a Z para não perder tempo. Não é verdade? Claro que não vai manifestar isso na sua vida, porque você é um templo do Espírito. Mas vocês falaram também que o templo de Deus é um lugar onde manifesta o poder de Deus. E de tempo em tempo, ou quase todos os dias, o poder de Deus quer se manifestar, a unção de Deus quer se manifestar. E é por isso que o Espírito Santo, é por isso que Deus está lidando com você, está falando para você: ore, jejue para alguns, está falando para outros: me busque, me adore, me louve, sei lá o que Ele está pedindo para você. Para outros Ele está dizendo: abandone isso, deixe aquilo. Tem coisas que nós tiramos, gente, de dentro do templo. Nós fazemos uma manutenção no templo. Até a semana passada você viu que ali estava cheinho daqueles buracos, igual aqueles lá ainda. Estava cheinho. E a gente vai arrumando o templo. No tempo atrás, por vários meses, um ano, não sei, vocês viram isso aqui sem pintura nenhuma. Mas foi arrumado. Foi ajustado. Então de tempo em tempo, o Espírito Santo vem, Deus vem, e Ele diz o quê? Eu quero manifestar o meu poder na vida da Aline. E aí Deus vai fazer o quê? Vai arrumar o templo, para que o templo possa ser cheio do poder de Deus. Para outros, para Tati, Deus olha e Ele quer entregar a profecia. Ele quer manifestar isso, que ela tenha resposta de oração, Tem jovens orando por algumas coisas, não conseguiram receber resposta. Quando eles vêm ao culto, Deus olha para o templo, Deus vai ao templo e diz: vá lá e dê a resposta para aquele casal, que eles não precisam se preocupar com nada. Porque se fui eu que juntei eles para casamento, aleluia, sou eu também que cuido de cada detalhe do casamento deles. E aí eles vivem em paz, porque isso está acontecendo no ambiente onde Deus quer falar. Profecia é isso, é falar. É trazer uma direção de Deus, isso é profecia. É trazer uma resposta de Deus. Aleluia. É por isso que tem dias que você tem vontade. Agora há pouco, um dos jovens chegou e perguntou e disse assim: pastor, a gente pode dar uma unção que eu não tenho? Por exemplo, que exemplo que eu dou? Você não tem a unção que funciona na tua vida para ser piloto. Tem algum piloto aí?
Não. Uma pilota. Porque agora, gente, as mulheres passaram não contentes de dirigir carro, Duarte. Grande parcela das mulheres estão governando aviões. E não é de aeromoças, né? Não são só das aeromoças que chegam andando durinho, com aquelas sainhas assim, servir o lanche no avião. Não, elas estão, Fran. Pense a Fran querendo invocar ser pilota. Ah, eu não vou, gente. Eu não embarco. Você embarcaria, Camila? Não vou, que a Fran... tripulação que fala, né? Vamos lá, vamos voar agora. Aperte os cintos. Olha, eu quero falar para você. Eu quero dizer para você que esse voo está saindo daqui e vai subir a não sei quantos pés. Eu não vou, eu não entro. Ah, não dá. Você tem essa unção. Agora, Deus pode dizer para você, pode usar você para você ungir uma pilota? Você não tem essa unção, você não flui nisso. Pode. Sansão foi um dos jovens mais usados por Deus. E aonde na força natural um homem poderia matar... Quantos homens? Não leram a história de Sansão? Só na morte de Sansão ele matou mais do que na vida inteira. Como pode um profeta pegar uma queixada de jumento, um osso seco, e matar 1000 homens com uma queixada de jumento? Isso é uma força do homem? Não. Ele está sob o poder de uma unção que ele não tem, não é dele, mas é do Espírito na vida dele. Se Deus possuir você, ou melhor, vamos consertar isso como eu conserto no discipulado, né? Quando Deus possuir você, pode ir entregar um recado, porque você está ungido, você é templo. Aleluia. Eu não tenho unção da gravidez. Não há como essa unção chegar. Mas Deus não usou para que nós fôssemos lá, colocássemos a mão na barriga da mulher, e Deus operou a criança dentro do ventre, e a criança nasceu perfeitamente. Ele ganhou uma cirurgia lá, e era isso que o médico tinha falado: tem que fazer uma cirurgia lá dentro, porque vai nascer com terríveis sequelas. Mas ela subiu aqui outro dia no templo do Senhor, no altar do Senhor, contar o testemunho que Deus tinha visitado a vida do seu filho e feito uma cirurgia. Naquela manhã, que isso foi numa manhã de domingo aqui, no templo do Senhor, houve a manifestação do poder. E sob o poder de Deus, você foi lá e profetizou. Elias deu uma ordem no poder de Deus para que não chovesse. 3 anos e 6 meses ficou sem chover. Nesses últimos meses ele deu uma ordem aqui para Guarapuava. Faz 3 meses que está chovendo. Isso é culpa de Elias. É uma unção que não é algo dele. Quantos de vocês já deram ordem para o tempo e não aconteceu nada? Ou para outras enfermidades? Em meu nome, pare! Demônio, saia no meu nome! Saia da minha beleza! Eu sairia, claro, mas alguns aí não ia dar. Não, você se apropria daquilo que manifesta no templo. Você é resposta de Deus. Você é um lugar de adoração. Você é um lugar da profecia. Por isso, jovens, nunca aceitem uma palavra negativa. Nunca aceitem uma palavra de derrota, de que vocês não podem, de que vocês não são, de que vocês não têm. Humanamente falando, isso é verdade. Nós não somos poderosos. Nós não podemos adorar a Deus. Nós não temos o poder, naturalmente falando. Mas você não é uma pessoa mais natural. Você é um ser espiritual. E é por isso que às vezes você está pregando, às vezes você está dando aula, às vezes você está na rua e você enxerga as coisas. Eu não sei se as meninas viram, as que estavam com dupla comigo, quando aquele bêbado levantou lá do sono dele, lá na garagem, e ele veio. E eu segurei ele e falei: aqui que o senhor precisa vir. Por quê? Gente, ele não conseguia mexer com as suas pernas, mas o Espírito de Deus queria libertá-lo. Trouxe até nós lá fora do portão da casa dele, e nós pudemos orar. É isso que você vê pelo poder de Deus. Você é santuário do Espírito. E Ele está dizendo para nós hoje:
Por que você está esquecendo disso? Você está passando por algumas lutas e dificuldades porque você esqueceu que você é santuário. Por que você tem uma preguiça tremenda, uma luta para ir para a oração? Porque você esqueceu que o templo é um lugar de oração. Aí você fica lidando. Horas consegue orar, horas não consegue. Horas consegue fazer isso, horas não consegue. Por quê? Ele está dizendo, vocês esqueceram que são santuário? Oração não pode ser peso para crente, para cristão. Não pode. Por quê? Porque cabe bem certinho. Nesse lugar, cabe bem certinho. Oração precisa ser um momento de, uma vida de prazer, de alegria. Quantas horas você fica conversando com essa pessoa que você diz aí, o teu melhor amigo ou amiga? Hoje não conversam muito assim, né? Porque substituiu pela tela, né? Pelo vídeo chamada. Quantas horas você conversa? Pode ver que fica horas. Instalem lá o aplicativinho para medir lá quanto tempo vocês ficam no WhatsApp, quanto tempo no Instagram, quanto tempo no sei lá onde. Você vê quantas horas você fica por dia e meça isso em um mês. Tinha que ter um orômetro para instalar nos crentes, para ver, de ativar, né, Karen? Para ver quanto tempo as pessoas ficam orando. Gente, fiquei com vergonha esses dias. Claro que eu não uso muito aplicativo, eu uso mais Bíblia. Mas o meu aplicativo da Bíblia pontuou poucas horas durante o mês de Bíblia aberta. Porque tem um aplicativo ali que se eu abrir, ele também pega, né? Falei, Satanás. Mas não era Satanás. Falei, que é isso? Falei, você não vai ficar me dedurando. Desinstalei, brincadeira. Né? Vai que Deus pede para o anjo o relatório e diz, vai no celular dele hoje. Vai no celular do meu templo. E faça lá. E conforme as horas que ele tem de Bíblia, de oração, vocês levam as respostas. Você dá o poder. Como será que seria? Nota azul, média ou vermelho? Quantas horas Deus computa, registra nesse templo aqui de adoração? Quantas pessoas Deus consegue ver durante 30 dias que vem nessas cadeiras aqui? Se o teu gráfico pudesse ser medido nesse templo aqui, como que ficaria? Você vem à igreja? Não, vem, não vem? Está subindo? Está descendo? Não é o caso de quem está aqui, né? Porque vocês eu vejo quase toda semana. Mas tem uns crentes que o gráfico da presença no templo estão reprovados por falta. Tem ainda isso na escola, não? 25%, 75%, não sei como é que é. Estão em recuperação judicial. Estão precisando rever. Você é um lugar de oração. É natural para você orar. Opa! Eu não mereço gente assim nesse culto, não. Daí pulam, né? Jogou até água na cara da outra. O que você quer que eu faça? Lembram daquele retiro que eu fiz isso? A irmã, também a irmã, como essa irmã aqui, sentada na minha frente, eu pregando, a irmã dormiu, a jovem. Uma jovem de 14 anos. Eu dei um chute na cadeira, a irmã levantou, só que quando ela acordou, ela deu na minha cara, ela não sabia o que estava acontecendo. Miseravinha, nunca mais veio para a igreja, mas acho que não foi por isso não. Você é templo do Espírito. Você é o lugar de habitação de Deus. Você é o lugar de comunhão de Deus. Aleluia. Deus se alegra estar aí. Se alegra? Não esqueçam, vocês são santuário. Santuário, santuário, santuário. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Aleluia, aleluia. De quem que é esse templo aqui? Do Silvio? É do anjo então, porque anjo, afinal de contas, né? Deve morar no templo os anjos, voando aí. Não, aqui é o lugar de Deus agir. De Deus agir. Não esqueça,
Deus formou você. Você é um projeto único. Por isso que só você tem essa cara de Aline. Só você tem essa cara. Paulinha. Olha do teu lado e veja se a pessoa tem cara de Paulinha ou Paulinho. Olha do teu lado e veja se alguém tem cara de Adriano. Olha se tem outro João mais parecido com o João do que aquele. Aleluia. Olha se tem outro Bruno igual a esse. Tem uns que seria demais ter duas pessoas assim, né? Olha se tem outra Emily. Olha se tem outro Barco Velho. Só daqui um tempo. Só daqui uns anos. Agora não. Olha se tem outro Marquinho, Marco Novo. Olha se tem outro Duartinho. Tem. Que pena, mas tem às vezes. Olha se tem outro Clebinho por aí. Não tem, não tem. Tem um jovem aí que só chama o Clebinho, só o Clebinho. Ele nem sabe mais o nome dele. Olha se tem outra Carol. Olha se tem outra Pilô. Pilô. Se tem outra Bruna. Ainda que a gente chame de Pilô, não é igual. A Pilô tem os olhos abertos. Aquela é japonesa. Nada contra, tá ali as nossas irmãs japonesas, literalmente, né? Nada contra os japoneses. Hoje ela evangelizando, chegou numa casa, Pelozinha. A mulher falou assim: menina, abra os olhos. A mulher falou para ela: abre os olhos para falar comigo. Essa é outra que estava nos bar. Eu fiquei sabendo que você foi pro bar. Vocês não são mais dono de vocês mesmos. Olha que informação poderosa isso. É por isso que nós sofremos. Porque nós estamos querendo muitas vezes fazer a vontade, conduzir o nosso corpo do jeito que nós achamos que tem que conduzir. Eu vou fazer isso, eu quero assim, eu vou transformar meu corpo. Agora chega de oração, não quero esse negócio de oração. Não quero mais esse negócio de louvor, não quero mais esse negócio de... Aí Deus sabe que você é dele, projetou você para ele. Aí começa muito sofrimento. Muitos sofrimentos que nós passamos é resposta de Deus na nossa vida, só que nós não entendemos. Você acha mesmo que o teu corpo foi criado para ter dores? Eu gostei muito do momento profético que a ministra entrou hoje. Entrou no momento da coisa, entendeu o Espírito Santo falando. E começou a falar sobre, já tirar essas dores, as dificuldades. Porque exatamente essa pessoa é um templo. É o templo do Espírito. Ela não foi chamada para ter dores no templo. Eu estou aqui no templo de Deus, na igreja de Deus. Que sofrimento. Que chato ir para a igreja. Que horrível. Minha mãe me persegue para que eu vá para essa igreja. Que chato. Você viu que tem gente que vem assim na igreja? Como é que você descobre? Durante a pregação ele vai 10 vezes ao banheiro. Durante o louvor está conversando. Nem sabe o que cantou. O que ele está fazendo? O que quer com o corpo? Ele não entendeu que ele já entrou. E que deveria ser uma alegria. Oração deve ser uma alegria. Você fica conversando horas e horas com essa pessoa e nem vê passar a hora. E não é peso. E amanhã conversa tudo de novo. Tem gente que amanhece conversando. Já aconteceu com isso? Com vocês? Se o assunto for bom, se as pessoas tiverem... amanhece. Eu vou orar. Que chato. Então quando você começar a perceber esse sintoma, que chato. Às vezes eu estou puxando alguns jovens para cá. Estou tentando ensinar. Não deveria ser assim. Eles deveriam estar puxando, tia Karen. Eles deveriam estar vindo. Eles deveriam estar indo. Como é que eram as vigílias no nosso tempo? Todo mundo ia, era vigília. Começava meia-noite, 1h e ia até 4 da manhã. Era vigília. Agora se fala em vigília, começa... As mulheres fizeram uma vigília aí, 9 às 1. Vigília. Mas enfim, oraram. Importante é que foi feito. E Deus operou. Isso é manifestação das coisas, não do Espírito. Então às vezes a gente chama alguns jovens, né? E eles até vêm. Eles ficam com a gente uma semana, de segunda a sexta. Na próxima semana eu fico olhando, eles não fazem, não continuam. E nem me chamam. Eu continuo a minha lá, na oração, tal. Eles não continuam. Porque orar ainda é ruim. É um sintoma, isso é sintoma.
do que você está fazendo. Você está achando que você é dono do teu corpo. Sabia que é você que leva o teu corpo ao jejum? É você que leva o corpo. É você que leva o corpão à igreja. Não vem sozinho, mas não vem mesmo. Você deixar o que ele fica fazendo lá? Muda, muda, puxa. Ai, que lento esse celular. O Apple tá ruim. Eu quero o 11 que tá, Natan, cadê o Natan? 13 agora? Já tô até atrasado. Me apresentaram esse Apple por 20 mil. 14 mil? 20 mil? 20 mil conto. Isso é sintoma, não gosta de orar. Sintoma que você não está sendo na totalidade o templo. Foi ontem. Eu achei tão engraçado que quando eu acordei, começou em mim. A minha língua destravou sozinha. E começou. Não parou. Falei, olha, tem um espiritual ali. Não parou. Já acordou orando. Sintoma, outro sintoma. Deus está usando o seu templo. Ai, eu odeio aquela pessoa. Eu odeio aqueles irmãos. Outro sintoma. Você não está sendo templo. Mas Deus te chamou hoje aqui para contar para você, para lembrar. Essa é a pergunta que Ele fez. Vocês se esqueceram que vocês são templos? No templo é lugar do que mesmo? Vamos encerrar agora. Tinha prometido que ia falar menos, mas não deu. Até porque estou sendo censurado, só que saibam, né? Não, mas eu falei bastante mesmo. Eu falei bastante. Meu Deus, irmã. Viu? Eu vou pedir para a irmã filmar. Não deixa eu falar, irmão. Eu quero falar. O Piazinho perguntaram, né? O que me dava para a criancinha lá, as duas criancinhas. Quer falar palavras? Não, eu quero café. Você quer parar de falar? Não, eu quero falar. Você é templo. Para nós encerrar então, vamos rever um pouquinho da lista. No templo é lugar do quê? O que acontece no templo mesmo? Vou falar uns aqui que eu lembro, que vocês falaram. Adoração, oração, manifestação do poder, cura, libertação, milagres, lugar de milagres, comunhão, lugar de perdão, culto também, está copiando. Profecia, lugar de profecia. O que mais que acontece no templo? Restauração, transformação, libertação, palavras, manifestação dos dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. O que mais? Milagres, interpretação, línguas. Ai, que maravilha quando se manifesta no templo uma língua nova. Quanto tempo você está orando a mesma linguagem no Espírito? Deus, o Espírito Santo está querendo orar. Eu vou te entregar novas línguas. Tem gente que faz 2 anos que está orando. Segura que a malacai, segura que a malacai, segura que a malacai. Só tem essa língua. Mude. Deus está querendo entregar outra linguagem. Siri anda lá na praia, Siri anda lá na praia, Siri anda lá na praia. E você está lá. Segura que a malacai, segura que a malacai, segura que a malacai. Muda, tem outra linguagem. Tem linguagens que são maravilhosas. Se nós estamos numa vigília, numa oração, também não era vigília, com o jovem aqui, de repente começou a ouvir umas linguagens diferentes. Eu falei, essa eu não conhecia. E eu fiquei falando aquela lá. Olha para o teu lado. Olha para essa pessoa e veja se ela tem cara de templo do Espírito. Tem. Então, se essa pessoa... Eu perguntei aqui, quem quer batizar no Espírito? A maioria levantou as mãos no começo. Então, se essa pessoa tem cara que é templo do Espírito, e ela só não tem cara, veja como ele é um projeto único. Se ela tem cara de que é um templo, Mateuzinho, até você é um templo. E que templo, ele disse.
Qual das varoas que está na pista? Eu te ajudo, depois você me conta. Existe casamento. Olha só, Mateuzinho, revelação. Existe casamento no templo. Agora, varoa, se você não entendeu o recado, eu não vou nem orar mais para você. Olha o partido aí. A língua fala que está cheio o templo. Casamento. Agora você vai atrapalhar o que eu ia fazer, quase que você me atrapalha. Então, se essa pessoa tem cara de que é templo e não só é a cara, eu sei que é, ela deve ter alguma coisa para entregar para você. Aleluia. E é isso que você vai fazer. Pode começar com as pessoas que estão do teu lado, mas pode ser que esse templo aqui tenha algo para entregar lá para Sayuri. Eu não sei. Vocês viram a manifestação no templo aqui, no altar? O templo, Deus começou a se manifestar no templo. E ela começou a dizer: tem alguém com dor aqui? Daqui a um pouco ela nem disse isso, ela falou assim: Deus já está curando pessoas aqui. E ela começou a se movimentar de um lugar ao outro, no Espírito. De repente eles largaram de tudo aquilo. Vocês conseguiram ver o movimento do Espírito? De repente ela largou de tudo aquilo e ela começou a dizer o quê? Que Deus é santo, santo. Eu falei, mas... E o que ela está fazendo? Tudo o que acontece num templo. Deus veio, curou as pessoas e começou a receber o quê? Adoração, expressões, louvor. Porque depois eles mudaram tudo, largaram tudo aquelas músicas e foram lá para aquela outra. Movimentação do Espírito dentro do templo. Lembre-se, a manifestação do Espírito é o Espírito por fora. Por fora. Por isso que às vezes você dá glória, por isso que às vezes você dá profecia, por isso que às vezes você clama, por isso que às vezes você chora, por isso que às vezes você grita, por isso que às vezes você ama, por isso que às vezes você entrega recado. Manifestação do Espírito. Então, enquanto eles vão cantando algo, enquanto Deus vai pedindo alguma coisa para manifestar no templo deles, você vai fazer isso agora. Pastor, eu não sei profetizar, eu não sei falar, mas eu tenho certeza que você sabe adorar, que você sabe louvar. Eu tenho certeza que você sabe cantar. Eu tenho certeza que você sabe orar por alguém, profetizar na vida de alguém. E é isso que você vai fazer agora, que nós vamos fazer agora. Não sei, estamos em torno dos 80, sei lá hoje. Não sei quantas pessoas tem. Então tem pelo menos 90, 80 manifestação aqui dentro do templo. Ou seja, todos nós vamos nos movimentar. Não sei fazer nada, pastor. Não gosto. Não sei. Estou aprendendo agora. No lugar do templo. No templo também é lugar de imposição de mãos. Você vai colocar mão então. Isso eu sei que você pode. Todos têm mão aí? É difícil essa pergunta, né? Pastor Silvio, a última vez que fez essa pergunta, não deu muito certo. Ele falou que nós precisávamos louvar Deus porque... Oi, Pastor Silvio. Todos eram perfeitos. Olhe para você ver, você tem as suas duas pernas. Lá no fundo tinha uma senhora. Só uma. Mas ela adorou Deus do mesmo jeito que ela recebeu. Mas você é... Aí falam, só as minhas gafes são apresentadas porque o meu empresário me expõe, né? Porque o Silvio falou que se ele expor ele vai ser expulso da igreja. Se fizer a figurinha dele, vai ser expulso da igreja. Então, pelo menos a tua mão você pode colocar na vida de alguém. Se você não quer falar, não sabe profetizar, não sabe orar. É impossível, né, tia Karen? Um crente não saber orar, um jovem desse aqui não saber orar. Imagina. Nasceu orando na barriga da mãe, já estava... Parece Esaú e Jacó, né? Olha como esses homens são ungidos. Templos do Espírito. Um mais que outro. Outro era meio... Pegou o calcanhar do outro e disse: você não sai. Eles eram irmãos gêmeos. Você não sai, eu vou primeiro. Desde o ventre estavam guerreando. Você consegue pôr a mão em alguém? Você consegue orar
O que você consegue fazer? O que Deus consegue fazer aí no templo? Ele vai falar agora para você. Vá lá e ore. Vamos fazer um combinado? Você vai fazer isso primeiro com você. Você vai treinar. Aí não é possível que você não ore por você, que você não põe a mão em você, né? Você não põe a mão na dor, na enfermidade. Você não põe a mão na tua cabeça, pede sabedoria. Isso você sabe fazer. Depois você vai orar com a outra pessoa. Então agora nós vamos deixar o Espírito Santo se mover no templo. Aleluia. Nós já começamos adorando, louvando, um monte de coisa aconteceu. Mas o que mais Ele quer fazer hoje? Quando você fizer isso na vida dela, dele, de outros, a unção que está na tua vida é transferido lá. Tá certo? Tá entendido a direção? Eu vou começar orando só para trazer a direção, mas você vai fazendo. Fiquem em pé aqueles que podem, então, e os que não podem também, em nome de Jesus. E nós queremos deixar, Espírito Santo, o Senhor se movimentar na nossa vida. Porque a palavra do Senhor Jesus disse hoje que nós somos santuário, nós somos templo, nós somos morada do Teu Espírito, do Espírito de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor poderia escolher morar na vida dos anjos, poderia escolher morar na vida de outros seres, mas o Senhor escolheu fazer de nós santuário, morada, lugar de adoração, lugar de manifestação do milagre, lugar de manifestação do poder, lugar de manifestação das bênçãos. Por isso, Deus, nós somos resposta um na vida dos outros. Nós somos respostas em nome de Jesus para essa sociedade, para esse bairro. Nós somos respostas porque nós somos santuários, moradas do Teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio morar na nossa vida. O Senhor veio morar na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. E nessa hora, meu Deus, nós liberamos agora as palavras proféticas. Nós liberamos agora os dons para trabalharem. Nós liberamos agora o poder para trabalhar, o poder para arrancar a enfermidade. Nós liberamos agora o poder para ir lá na situação da vida desse jovem, tirar esse processo da mão dos homens e colocar na mão de Deus novamente. Anda malaya ceia, anda la maia cheia, anda la menda la bandera ceia.